Bom, então, dando prosseguimento aqui na nossa segunda parte, dividir o vídeo para não ficar muito pesado. Bom, a gente então já viu como é que funciona essa questão da polaridade, né, relacionada à eletronegatividade, né? Se eu tenho um átomo eletronegativo bem mais do que o outro, a gente vai ter uma diferença nessas nossas ligações químicas. Quando a eletronegatividade não é muito diferente, ela vai ser cada vez menos polar, até que quando eu tenho eletronegatividades idênticas, a polaridade da ligação ela é zero, né? Então, deixa eu botar um ponteirinho aqui. Quando a gente observa a ligação entre cloro e cloro no gás cloro, eu tenho eletronegatividade de 3 para o cloro e, óbvio, para o 3 para o cloro também, para o outro cloro, dando um delta de zero, ou seja, não existe polo. Cada um puxa o elétron, um par de elétrons, na verdade, né, da ligação química, com a mesma intensidade. Então não há polaridade. Significa que o cloro está puxando os dois elétrons, né? Quando você olha para esse tracinho, você está vendo, na verdade, dois elétrons. Um elétron que veio desse cloro aqui da minha direita e o outro elétron que veio do cloro da esquerda. Esses dois cloros estão contribuindo cada um com um elétron para poder fazer a ligação química. Lembrando, cloro tem 7 elétrons na última camada, com mais esse elétron que ele está aqui compartilhando com o cloro da esquerda, ele vai chegar a 8. O mesmo vale para o cloro da esquerda. Também tem 7 elétrons, compartilhando este elétronzinho do nosso amigo da direita, ele vai fechar 8 elétrons também. Então, os dois estão com o octeto completo, beleza. E os dois têm eletronegatividade de 3. Significa que esse puxa os elétrons para cá e esse puxa os elétrons para o outro lado num cabo de guerra que dá zero. Ok? Então, a ligação é dita apolar porque não possui polos. Porque a intensidade de ligação, a intensidade com que um átomo puxa o par de elétrons é idêntica à intensidade que o outro átomo também puxa o par de elétrons. Beleza? Aqui eu tenho um pouquinho diferente. São átomos diferentes, né? Que é o telúrio e o hidrogênio, mas eles têm eletronegatividade igual, 2,1. Assim sendo, telúrio e hidrogênio estão puxando esse par de elétrons com a mesma intensidade. Telúrio para aqui para a esquerda e o hidrogênio para a direita. O mesmo vale para essa ligação telúrio-hidrogênio aqui. Tá bom? Então, esta ligação química aqui, ela é uma ligação covalente polar. Perdão, apolar. Ok? Então, a ligação apolar não possui polo. Já na ligação polar, a gente vai ter átomos de eletronegatividade diferente e resultando numa diferença significativa, né? Então, se a eletronegatividade do cloro é 3 e do hidrogênio é 2,1, eu vou ter um delta de 0,9. Significa que o cloro puxa os elétrons, né, da ligação química, dessa ligaçãozinha que está sendo feita aqui, para si com uma intensidade de 0,9. Ok? Aqui embaixo a gente vê também ó, flúor e iodo fazendo ligação química. Então eu tenho um que tem uma eletronegatividade de 4 e outros 2,5. O flúor está puxando com muito mais intensidade do que o iodo. Interessante que os dois são eletronegativos, né? São lá da família 7A, porém o flúor é muito mais eletronegativo do que o iodo. Por isso ele puxa com muito mais intensidade o par de elétrons para o seu lado, fazendo uma ligação do tipo polar. Ok? Guarda essa informação de ligação polar e ligação apolar, porque isso é muito importante para entender depois por que as moléculas elas têm polaridade, por que eu tenho uma interação entre uma molécula e outra. Isso tudo está associado, isso está tudo interligado. Bom, quando uma molécula tem ligações polares, ela vai ser obrigatoriamente polar? Nem sempre. Então, veja, ter uma ligação polar significa que a interação entre os dois átomos envolvidos na ligação química, ela tende mais para um ou para o outro átomo. Eu estou falando de ligação química. Agora, a molécula, ela é maior. Tudo bem que existem casos, como é o caso do HCl, a gente viu anteriormente, o ácido clorídrico,
É uma molécula que só tem dois átomos, cloro e hidrogênio. Então a gente vai dizer aqui que ela tem uma ligação do tipo polar e também é uma molécula polar. Por quê? Porque ela só tem esta ligação química. Agora, posso ter outras ligações químicas que vocês vai ter que observar no todo, né, o somatório dessas ligações químicas e observar o que acontece no final com esta molécula. Né? A gente viu lá, exatamente lá na matemática, na física, essas questões, né? Essas somas de força, acho que na física que se via isso, somas de força, né? Como se fosse um grande cabo de guerra. Aqui, na nossa molécula final, a gente vai olhar como a influência de cada ligação química vai levar uma molécula a ser polar ou apolar. Ok? Então vamos lá. Vamos ver essa molécula aqui do diidreto de berílio. O diidreto de berílio ele tem hidrogênio, berílio e outro hidrogênio. Cada um tem 2,1, aqui 2,1 e 1,5 de eletronegatividade, respectivamente. O que acontece aqui? Cara, eu tenho o berílio e o hidrogênio. Os dois, se você for olhar esta ligação química, é uma ligação química do tipo polar. Por quê? Eu tenho 2,1 e 1,5. Né? Então, 0,6 de diferença de eletronegatividade entre berílio e hidrogênio. Mas se você olhar, o berílio está no meio do caminho, como se fosse um cabo de guerra. Então eu tenho hidrogênio para um lado, hidrogênio para o outro e o berílio no meio. No fim das contas, eu tenho uma eletronegatividade, ou melhor, eu tenho uma polaridade zero, ou seja, não tem um lado puxando mais do que o outro. Por quê? O berílio ele pode puxar o hidrogênio para si, tá? O outro hidrogênio também para si, mas o hidrogênio, ou melhor, os elétrons, né, da ligação química que ele faz com o hidrogênio, vocês entenderam isso, né? Então o berílio está ali, está puxando para si, o hidrogênio também, o hidrogênio puxa os elétrons para lá, mas no fim das contas a molécula ela não tem polo. Por quê? Eu não tenho uma força resultante mais para a direita ou mais para a esquerda. É claro que as ligações químicas elas continuam sendo tanto essa com essa polar, essa com essa polar, mas no fim das contas a molécula não tem polo. Embaixo acontece a mesma coisa. Ó. O BCl3, eu tenho 3 cloros ligados ao boro. O boro está no meio, rodeado de cloros, e no fim das contas eu tenho essas ligações químicas do tipo polar, obviamente, mas a molécula, no final das contas, ela é apolar. A molécula é apolar, mas as ligações químicas são polares, ok? Por exemplo, eu tenho aqui a água. Né? A água tem oxigênio, hidrogênio e hidrogênio. Embora ela não seja, né? Embora você possa olhar e falar assim, poxa, mas ela tem 2 hidrogênios. Como é que então ela não vai ser igual ao berílio com os 2 hidrogênios aqui? Bem, é que ela não só tem os 2 hidrogênios, mas ela também tem 2 pares de elétrons, um para cima e um para baixo, que fazem com que a estrutura tridimensional desta molécula de água ela não seja linear como esta aqui, logo ela acaba não sendo apolar. Ela é uma molécula polar. Guarda isso. Se você guardar isso, a gente já ganhou muito aqui. A água é uma molécula polar, né? Muito importante isso para a bioquímica. Ela é polar justamente porque essas ligações oxigênio e hidrogênio aqui, elas não vão, no fim das contas, ficar lineares, né? Elas vão ter essa estrutura tridimensional aqui, ok? O mesmo vale aqui, olha, para o NH3, né? Nitrogênio e 3 hidrogênios. A amônia não tem essa estrutura tridimensional semelhante do BCl3. Ela tem uma estrutura mais próxima do tetraedro, né? Mais para tetraédrica, né? Ela é bipiramidal, se não me falha a memória. Ok? Então, gente, perceba que eu tenho moléculas polares e moléculas apolares, que não têm exatamente, necessariamente, uma relação com a ligação ser polar ou apolar. Bom, outra maneira de analisar a polaridade de uma molécula é comparar o número de pares eletrônicos ao redor do átomo central e de átomos iguais ligados ao átomo central. Veja, CH4 é um carbono e 4 hidrogênios em volta. Bom, o carbono ele está ligado a 4 hidrogênios e cada uma dessas ligações, obviamente, vai ser
polar, né? Ela é polar. Mas, se você for olhar, são 4 hidrogênios. Cada um vai estar puxando para o seu lado o par de elétrons com a mesma intensidade. Então, no fim das contas, as resultantes dão zero. Então, eu tenho uma molécula apolar, não tem polos. São 4 pares eletrônicos e 4 átomos iguais. Agora, se eu pegar aqui o CH3Cl, clorometano, eu tenho um cloro puxando os elétrons para si com muito mais intensidade do que os hidrogênios podem fazer. Então eu tenho 4 pares eletrônicos, 3 átomos iguais e um diferente que está puxando os elétrons para si. Por que ele puxa? Porque ele é muito mais eletronegativo. E, portanto, esta molécula é uma molécula polar. Tá, e aí você me pergunta, e se eu substituísse todos os hidrogênios por cloros? Pois é, o tetracloreto de carbono também vai ser apolar, porque serão 4 cloros substituindo aqui os hidrogênios. Beleza? Muito importante comentar aqui, a polaridade das moléculas influi nas propriedades das substâncias. E é aqui que a gente está entrando na importância de analisar a estrutura dessas moléculas com base na interação química dos seus átomos para entender como as moléculas elas vão interagir dentro do meio bioquímico, dentro do nosso corpo, dentro das células. Então, um exemplo importante é o da miscibilidade. É uma propriedade muito importante, a capacidade das moléculas se misturarem, né? Então, certamente você deve ter ouvido lá na escola que semelhante dissolve semelhante. Isso é uma máxima muito antiga. Semelhante dissolve semelhante, por quê? Quem for polar dissolve, ou seja, consegue se miscuir, se misturar num ambiente que também seja polar. Polar com polar, apolar com apolar. Ok? A água e o álcool comum são polares, então eles vão se misturar em qualquer proporção. A gente vai dizer então que a solubilidade do álcool em água é infinita, né? Então não tem restrições porque elas são muito polares. A gasolina e o querosene são apolares e, portanto, também se misturam em qualquer proporção. Mas a água e a gasolina não se misturam. Daí existe essa regra, essa máxima que a gente falou. Semelhante dissolve semelhante. Quando eu tenho, então, duas moléculas de polaridade diferente, elas vão formar aquilo que a gente chama de fase, né? Fase aquosa, fase apolar, ou fase oleosa também, a gente pode falar assim, né? Então, fase oleosa, fase aquosa. Quem já comprou aqueles óleos bifásicos, trifásicos, óleos para o corpo, né? Já deve ter visto no óleo bifásico que tem lá ó, uma parte que é polar e uma parte apolar. Geralmente a parte polar ela tem água e a parte apolar tem lá uma molécula orgânica qualquer. Percebe então o tamanho do problema, né? A água ela não se mistura com substâncias orgânicas que são mais apolares. Temos um pequeno problema, né? Porque nós somos feitos de água e de moléculas apolares, de muitas moléculas apolares, né? Lipídios são apolares, as proteínas em grande parte, se for olhar na estrutura linear delas, elas também são apolares. Então a gente vai começar a entender que essas interações entre moléculas polares e apolares, elas são muito complicadas e controladas. Bem, já que nós entendemos o que é uma molécula polar, uma molécula apolar, uma ligação polar, uma ligação apolar, já sabemos o que é ionização, né? Ionização, a formação de um íon, de um cátion ou de um ânion. Nós vamos ver aqui o conceito de ácidos e bases, que vai ser fundamental para a gente entender também, lá na frente, como funciona a nossa bioquímica. Bem, gente, ácidos e bases são dois tipos de substâncias que nós conhecemos do dia a dia, né? Os ácidos, eles têm esse nome, né? Ácido vem de azedo, né? De acere, que significa literalmente ser azedo, né? Moléculas que são naturalmente azedas, como o ácido cítrico, o ácido acético, são substâncias azedas e são substâncias ácidas, daí veio esse nome. E as bases
né, ou álcalis, né, também, por assim dizer, são substâncias que têm características diferentes dos ácidos. Nós vamos chegar lá. Ácidos, por definição, existem muitas definições de ácidos, mas aqui, para a nossa bioquímica, nós vamos utilizar a definição de ácidos de acordo com a teoria de Bronsted e Lowry. Segundo Bronsted e Lowry, ácidos são substâncias que, quando se encontram em água, tendem a doar seus prótons. O que são prótons, né? Prótons são os hidrogênios que estão ligados a essa molécula. Observa aqui a molécula de ácido sulfúrico. O H2SO4 ele tem 2 hidrogênios. Lembra uma coisa interessante? O hidrogênio ele é da família do hidrogênio, né? Ele não é de família nenhuma, coitado. O hidrogênio ele é da família do hidrogênio e ele tem um próton e um elétron. Se ele tem um próton e um elétron, quando ele faz ligação com o SO4, né? Então ele está usando esse um elétron dele para compartilhar com o SO4, né? Então, se ele perder o elétron dele, o que sobra do coitado do hidrogênio? Sobra apenas o próton que ele tem, porque ele não tem nêutron. Então a gente vai dizer que quando um H2SO4 perde um hidrogênio, na verdade, ele não está perdendo um hidrogênio. Porque se ele perdesse um hidrogênio, ele perderia hidrogênio, próton e mais um elétron, né? O elemento hidrogênio. Ele perde um hidrogênio capenga, né? Mutilado. Ele perde um hidrogênio que já não tem mais o seu elétron. O elétron ficou lá com o SO4. Daí a gente vai chamar isso de próton. Então, quando uma substância doa seus prótons, ou seja, perde seus prótons, os H+, ela tem essa nomenclatura, né? Ela é chamada de ácida. Substâncias que, quando se encontram em água, tendem a doar seus prótons. E aí você pode me perguntar, mas ela está doando os prótons para quem? Pois é, ela está doando, está liberando esses prótons, e a água que está no ambiente está interagindo com esse próton e está interagindo também com esse HSO4 menos aqui. Bom, e o que são bases? São substâncias que, quando se encontram em água, tendem a receber qualquer próton disponível no meio. Então, as bases elas vão se dissociar aqui, né? E aí elas vão conseguir, no caso, essa parte aqui, na verdade, ela já está dissociada, né? Ela não tá recebendo próton ainda, essa imagem aqui está imprecisa. Seria NH3OH, né? Que aqui ela deveria estar positiva já. Falhou isso aqui. Peguei de um livro, mas tudo bem. Então, NH3OH recebendo um próton do ambiente, vira NH4 e OH-. Beleza? Mas vamos entender uma coisa aqui antes. Vou mostrar aqui o negócio da água que eu queria mostrar para vocês. Repara numa coisa interessante. A água, ela tem 2 hidrogênios ligados a ela. E ela tem aqui, ó, 2 pares de elétrons ligados a ela também. Ou seja, que são parte lá do oxigênio originalmente. Quando a água, que é cheia disso aqui, ela entra em contato com uma substância ácida, essa substância ácida ela vai doar o seu próton para o meio e o próton, que é positivo, ele vai interagir com esse par de elétrons aqui, inicialmente, né? Que é negativo. Lembra disso, né, gente? Elétron, ó, par eletrônico livre, negativo. Então a gente vai dizer, inclusive, gente, que a molécula de água ela não é neutra, claro que não é, e ela tem aquilo que a gente chama de carga parcial negativa. Como assim carga parcial? Bem, carga parcial porque seria uma carga formal se ela tivesse com menos um hidrogênio aqui, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na última camada do meu oxigênio, bom, ele está eletricamente neutro, né? Ele está com o octeto completo e está compartilhando com os hidrogênios, né? Tá tudo certo, teoricamente ele está neutro, né? Mas a questão é que ele não está exatamente neutro. Por que ele não está exatamente neutro?
Porque esses pares de elétrons aqui, essa nuvem eletrônica, ela está toda voltada para o oxigênio. O oxigênio faz ligação com o hidrogênio, só que ele é mais eletronegativo. Então ele atrai mais para si os elétrons desta ligação e desta ligação, de forma que ele vai ficar mais carregado, mais cheio daquela nuvem de elétrons que pertencia originalmente aos hidrogênios. Então o oxigênio está com o octeto completo, mas esses pares de elétrons aqui, eles não estão equilibrados entre o hidrogênio e o oxigênio. Eles estão mais voltados para o oxigênio. De forma que eu tenho uma carga parcial negativa. Por que não é uma carga real, verdadeira? Seria se eu tivesse expulsado esse hidrogênio aqui e o oxigênio tivesse ficado efetivamente com o par de elétrons. Seria só dele. Aí seria uma carga formal, verdadeira. Mas não é. É uma carga parcial. Eu gosto de fazer algumas analogias, né, sobre essas relações entre os elétrons, os prótons e aqui nos nossos átomos e nas nossas moléculas. Imagine a seguinte situação. Eu tenho um relacionamento entre duas pessoas, onde esse relacionamento não é um relacionamento muito equilibrado, estável. Significa que alguém está sempre certo, né, por assim dizer, e alguém está quase sempre errado. Então, vamos dizer que está polarizado para um lado, né? Então, essa molécula aqui, no total, ela vai ter uma carga parcial negativa. E, obviamente, se ela tem uma carga parcial negativa aqui no oxigênio, ela vai ter uma carga parcial positiva, como acontece aqui também no NH3. Então, gente, eu tenho uma molécula que é polar, que tem uma carga parcial positiva no hidrogênio, uma carga parcial negativa no oxigênio. E aí, quando entra uma molécula de ácido sulfúrico, ela libera aquele próton no meio, o próton que é positivo diretamente vai interagir com o oxigênio que está com aquela carga parcial negativa. Ok? E o outro lado, o SO4, que é menos, ele vai interagir com o lado que está mais positivo. Ok? Perceba que aqui eu não estou fazendo uma nova ligação química, não. Eu estou, na verdade, só amparando aquela molécula que foi ionizada, né? Ela agora se tornou um H+, e HSO4-. Então, um lado que é positivo vai interagir melhor com aquele lado do oxigênio, que é negativo da água. E esse HSO4- vai interagir mais com o lado positivo do hidrogênio da água, ok? Para as bases, a mesma coisa acontece. A diferença é que esse lado positivo aqui vai interagir melhor com o oxigênio da água e esse lado negativo com o hidrogênio da água. Tudo bem? Então, beleza. Quando os ácidos presentes em água liberam praticamente todo o H+ que possuem, eles são chamados de ácidos fortes. Os ácidos fortes, então, são gerados, ou melhor, eles geram uma quantidade absurda de H+ no meio de maneira muito rápida. A gente vai dizer que essa ligação que existe entre o hidrogênio do ácido forte e aquele núcleo, né, que no caso pode ser o SO4, o cloreto, né, que é o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico, esse núcleo aqui, ele interage com o hidrogênio de uma maneira muito assimétrica, né? É muito polarizada. Então, quando eles entram em água, liberam o próton, só que liberam com muita vontade, né? Com muita liberação de calor, inclusive, né? E aí eu tenho a definição de ácidos fortes, né? Os ácidos inorgânicos são fortes, tá? Quando os ácidos presentes em água liberam apenas uma parte dos H+, eles são chamados de ácidos fracos. Então, eu posso ter liberação quase que completa, lembre-se, nunca é completa, quase que completa desses H+, ou parcial, né? Não muita, que é o que acontece nos ácidos orgânicos, o ácido cítrico, o ácido acético, ok? Como acontece em qualquer equilíbrio, aqui também vai ter definição de grau de equilíbrio. Por quê, gente? Se você observar a ionização de um ácido, a gente na escola aprende o seguinte: o H2SO4 liberou o H+, e nunca mais ele volta.
Não é bem assim. Eu tenho um equilíbrio. Eu tenho o H2SO4, libero o H+, e forma SO4-. Pode acontecer do SO4- ligar-se de novo ao H+, e voltar a ser H2SO4. Quando atingir o equilíbrio, quando esse equilíbrio for atingido, aí a gente vai ver o que aconteceu de fato no final. Mas claro que no início da reação eu vou ter dissociação, associação, dissociação, associação, até que num dado momento eu vou atingir o equilíbrio e eu vou ver o que acontece. O que aconteceu? Para um ácido forte, eu tenho muito mais H+ e HSO4- no meio do que H2SO4 não ionizado. Ok? Então, quando for atingido o equilíbrio, né, a cada reação química existe um grau de equilíbrio, ou seja, uma constante que vai definir o quanto eu vou produzir de ionização a partir daquele ácido no meio aquoso. Eu vou chamar esse grau de equilíbrio de alfa e eu vou chegar a uma constante de equilíbrio. Né? O que é uma constante de equilíbrio? Constante de equilíbrio é um número, que é uma constante, que vai definir a relação entre a quantidade, concentração mesmo, né, de produtos dividido pela concentração dos reagentes. Eu vou saber no final quanto numerário, né, quanto em números eu vou ter na relação produtos divididos pelos reagentes, ok? A gente aprendia isso lá na escola, a constante de equilíbrio para diversas reações químicas. Para a reação química de ionização, essa constante de equilíbrio recebe o nome de constante de ionização, também chamada de Ki. No caso dos ácidos, né, se eu estou formando um ácido a partir da ionização, eu chamo essa constante de Ka. No caso das bases, quando eu estou ionizando uma base, eu chamo de Kb. Então, o que é essa constante que a gente falou? A constante de acidez, que está associada aos ácidos, né, é aquele valor que a gente vai conseguir se a gente observar no final, né, quando atingido o equilíbrio, quando eu pego esse ácido cianídrico aqui, jogo ele dentro da água e vejo o que acontece. No final, no equilíbrio, quando acabou toda a reação, quanto eu tenho de H+, quanto eu tenho de cianeto e quanto eu tenho do HCN não ionizado. Eu pego, consigo calcular esses valores e depois eu vejo qual é a concentração, ou seja, quanto eu tenho de fato. Então, se eu pegar o valor do H+, multiplicar pelo CN-, né, a concentração de um vezes a concentração do outro, e dividir pela concentração daquilo que não ionizou, eu tenho esse valor chamado de Ka. Ok? Se você observa, gente, Ka, ele é uma divisão. Se eu tenho o numerador maior que o denominador, né? Por exemplo, se eu tenho 10 aqui em cima e 5 aqui embaixo, eu tenho o valor 2, né? 10 dividido por 5, 2. Agora, se eu tenho um valor aqui em cima maior ainda, se eu tenho 20 dividido por 5, eu tenho um valor 4. Então você percebe uma coisa? Que quanto maior o numerador em relação ao denominador, maior vai ser o valor do Ka. Então eu posso dizer que quanto maior o numerador, e o numerador reflete a quantidade de íons formada, eu posso dizer que quanto mais íons se formam, maior vai ser o valor de Ka. Para um ácido, quanto maior a sua ionização, maior o valor de Ka. Ué, mas a quantidade de ionização não está associada à sua força? Sim. Então eu posso dizer que quanto maior o valor de Ka, maior a ionização, mais forte é o ácido. Ok? Para as bases, a gente tem esse valor de Kb, que vale igual, né? Quanto maior o valor da ionização, maior o valor do numerador aqui, maior o valor de Kb. Certo? Então, quando o valor numérico de K é alto, mostra que o numerador da fração, ou seja, a parte de cima, é muito maior do que o denominador. Conclui-se que a dissociação também é alta. Dizemos nesse caso que o eletrólito é forte
e o valor de alfa, ou seja, a constante de ionização, é próxima de 100. Ou seja, um ácido é forte ou a base é forte. Se o valor de K é baixo, mostra que o numerador da fração é muito menor do que o denominador. Logo, a dissociação é baixa, o eletrólito é fraco e o valor de alfa é próximo de 0%. É um ácido fraco, é uma base fraca. Por exemplo, quando a gente olha aqui nessa tabela, os valores de Ka dos nossos três ácidos aqui, né? Clorídrico, nítrico e cianídrico. Ácido clorídrico tem um Ka de 1 vezes 10 a 7, tem um valor muito alto. Sinal que tem uma força muito forte, ou seja, tem uma alfa muito grande. Já o nosso amigo ácido nítrico tem um valor baixo, né? Tem 4,7 vezes 10 a menos 4. Logo, ele é considerado um ácido fraco. E o ácido cianídrico tem um valor de 4,9 vezes 10 a menos 10. Ou seja, um valor muito baixo. Logo, ele tem uma força muito fraca. Se a gente tivesse aí, né, no mesmo ambiente, o ácido clorídrico, o ácido cianídrico, o ácido nítrico, o ácido clorídrico, ele certamente muito mais rápido que os outros dois, liberaria seus íons H+, né? Devemos ainda observar que a constante de equilíbrio é usada em geral para eletrólitos fracos e em soluções diluídas, pois somente nesses casos o valor numérico de K permanece realmente constante. A gente vai fazer essas análises para poder chegar a esses valores em ambientes controlados, que são de soluções diluídas, né? E para eletrólitos fracos. Consequentemente, os valores usuais de Ka e de Kb são muito baixos, tornando-se usual, por questão de comodidade expressá-los por meio de logaritmos. Aquilo que vocês falaram, né? Poxa, o professor vai ter que aprender logaritmo. Bem, você não precisa aprender o logaritmo. Você só precisa saber a aplicação dele neste momento. A aplicação do logaritmo, na verdade, tem como objetivo fazer com que esses valores, né, que são muito baixos, são valores muito pequenos, né? Você pode perceber que 4 vezes 10, vezes 7 vezes 10 é menos 4, 1 vezes 10 a 7, tarará, são valores, no caso aqui, muito baixos, muitos zeros depois, antes da vírgula, 10 a menos 10, por exemplo, ou muito altos, muitos zeros depois da vírgula. De qualquer forma, o logaritmo, no caso, o antilogaritmo, né, ele vai ajudar a transformar esses números em valores mais fáceis de você trabalhar, ok? Então, olha que interessante. Se você pegar o valor do Ka, do ácido clorídrico, que é 1 vezes 10 a 7, e aplicar o antilogaritmo, né, ou seja, o menos log, ele vai virar um valor de menos 7. Então fica mais fácil você visualizar a diferença da força ácida entre os três ácidos somente por esse valor. Eu não preciso ficar observando onde é que está o meu expoente, se ele é maior, se ele é menor. É um número só que facilita a sua vida e você de cara já consegue visualizar e dizer se ele é maior ou menor. Então veja, eu tenho os três valores agora transformados em valores de antilogaritmo. O valor aqui de 1 vezes 10 a 7 vira menos 7. 4,7 vezes 10 a menos 4 vira 3,3, positivo, né? E o 4,9 vezes 10 a menos 10 vira 9,3. Agora você repara que a coisa inverteu. Porque antes eu dizia que quanto mais alto o valor de Ka, mais forte era o ácido. Quanto mais baixo o valor de Ka, mais fraco ele era. Mas você não pode se esquecer que quando eu aplico o antilogaritmo aqui, eu tenho um número grande que vira um número pequeno, no caso um número negativo. E um número pequeno que vira um número grande, né? Os humilhados são exaltados e vice-versa. Então eu vou ter agora um valor, uma relação inversa. Quanto menor o valor de Ka, maior o valor de pKa. E quanto maior o valor de pKa, mais fraco ele vai ser.
Ora, então, se eu tenho um ácido que tem um Ka muito alto, o pKa dele vai ser muito baixo. Muito baixo o pKa, muito forte ele é. pKa baixo, ácido muito forte. pKa alto, ácido muito fraco. Ok? Bem, além de falar do que é um ácido, do que é uma base, vamos ver uma coisa que pode acontecer num ambiente onde eu tenha os dois íons, né? Eu tenho o tal do íon comum, né? O íon comum é quando eu tenho um sal e um ácido, ambos formados pelo mesmo íon, né? A gente vai ver aqui, então, por exemplo, que o ácido cianídrico ele é formado pela base conjugada cianeto e o próton, né? H é o CN mais o H+. Mas se eu tiver o sal cianeto de potássio, o cianeto está aqui, é um íon que é comum tanto ao ácido quanto ao sal. Se eu tenho uma solução que tem ácido cianídrico e eu adiciono o cianeto de sódio no ambiente, o que acontece? Eu tenho dissociação dos dois, né? Tanto desse quanto desse, no caso a ionização aqui e ionização aqui, né? Os dois vão produzir um íon, que é o cianeto. Tudo bem? Tudo bem. Agora, quando eu adiciono mais cianeto no ambiente, o que vai acontecer? O aumento do cianeto desloca o equilíbrio cianeto H+CN-. Como assim o equilíbrio? Bom, equilíbrio a gente tinha visto anteriormente que era aquela equivalência, né, aquela quantidade dos nossos componentes, né, tanto do ácido não ionizado quanto das suas espécies ionizadas, num determinado ambiente aquoso, quando fosse atingido aquele equilíbrio. Né? O equilíbrio não necessariamente ele é 50% para cada lado. Tá bom? Então, naquele equilíbrio normal, eu tinha lá um percentual do HCN que foi dissociado, um percentual que não foi dissociado. A gente viu, inclusive, que aqui, ó, a taxa de ionização dele, né? Ou seja, o Ka é de 4,9 vezes 10 menos 10. É muito baixo, é muito pouquinho. Bom, então eu te digo o seguinte, quando eu adiciono mais cianeto no ambiente, o que acontece? Vamos lembrar lá do princípio de Le Chatelier. Quando eu adiciono mais CN, o que ele vai fazer? Quanto mais CN eu estou adicionando, mais eu estou forçando o CN a voltar a se ligar ao H+. Porque é o seguinte, o ambiente ele vai ficar tão saturado de CN que a tendência é esse cianeto se ligar ao hidrogênio e voltar a ser HCN. Ou seja, quando eu adiciono este íon, que é um íon comum, tanto ao ácido quanto ao sal, eu forço a não ionização, ou seja, a reorganização desse ácido para ele se tornar HCN de novo. Lembra, gente, o ácido ele só pode expressar a sua força quando ele ioniza, quando ele se ioniza, quando ele libera o H+. Se ele não está liberando o H+, ele não está demonstrando a sua força, não está sendo efetivamente forte. Né? No caso de um ácido fraco, coitado, ele fica mais fraco ainda. Né? O mesmo aconteceria se uma solução de base fraca, se a ela fosse adicionado um sal da própria base. Então, quando eu adiciono o íon comum, eu vou reduzir a ionização de um ácido ou de uma base fraca por influência de um sal desse próprio ácido ou própria base.